Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate é Governo Dilma Rousseff. A oposição eleva o tom e fala-se abertamente em processo de impeachment. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar falando hoje sobre o governo Dilma Rousseff. Na pauta temos a Operação Lava Jato, economia, impeachment que volta, o assunto volta com muita força à tona, enfim. Você participa 34861721 ou Twitter Hamilton Nog. Participe também por meio do meu perfil no Facebook Hamilton Nogueira, mas não deixe de participar, o assunto é da sua interesse sim. O seu interesse sim. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Alexandre Damasceno. O Alexandre você o conhece bem, sempre conosco, ele é doutor em economia e gestor público. Também conosco nosso amigo Leurenberg Lima, que é consultor político. Conosco Célio Studart, advogado e educador político, voltando ao programa. E o consultor de marketing político, Augusto Coelho, que está aqui conosco também, todos veteranos de A Verdade. Senhores, muito prazer recebê-los mais uma vez. Todos aqui já participaram várias vezes, já nos deram prazer da participação e vamos começar sobre o governo Dilma Rousseff. Eu queria começar com meu amigo Leurenberg Lima, autor da frase ditadura nem de esquerda nem de direita, frase com a qual eu concordo plenamente, perguntando o seguinte: a oposição eleva o tom, fala-se muito em impeachment e já é acusada de golpista. Eu quero saber, na sua avaliação, Leurenberg, se o movimento oposicionista hoje é luta política ou golpe. Muito boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Hamilton, boa noite os amigos que compõem aqui o debate. Hamilton, está cada um fazendo o seu papel. Se fosse um campeonato de futebol, a oposição está no ataque e a situação está na defesa. A gente poderia definir assim. Não dá para definir que é golpe, porque eu acho que golpe é uma palavra muito pesada. Certo? E dizer que a oposição está fazendo o papel dela. Agora ele tem que buscar um embasamento jurídico. Se eu não me engano, nós tivemos aqui em março, acho que até o Alexandre também estava no outro debate, nós tínhamos até advogados aqui participando, né, Alexandre, naquele outro debate, quando a turma estava falando das manifestações de março. Sim. E etc. E foi falado muitas vezes aqui, se tiver embasamento jurídico, vai acontecer. A oposição está mais do que no papel dela. É o papel legítimo. Totalmente legítimo. Não pode haver exagero. Lembrando que o PT pedia impeachment do Fernando Henrique Cardoso por qualquer gripe. Exatamente. Que aparecesse, né? Exatamente. Augusto, isso é que é o errado, né? Augusto concorda que não há movimento golpista nenhum? Ou já acha que há um exagero? Não, de maneira nenhuma. Eu sou aqui o jovem há mais tempo que vocês aqui, alcancei outras eleições. O que está acontecendo é que o povo não está mais aguentando esse tipo de coisa que está acontecendo e essa irradiação dessa vontade do povo de acabar com tudo isso que está acontecendo, em termos de bandalheira, roubalheira, toda essa coisa que a gente conhece, que acontece do governo, a oposição, no meu modo de entender, a oposição está sendo até menos forte, menos incisiva, né? Do que as ruas. Porque quando você chega em qualquer local, e eu faço isso de propósito, eu vou a um supermercado, aí eu escolho as pessoas assim, mais simples, pessoas que você sabe perfeitamente que não tem nenhum embasamento teórico, político, e sequer até participação, elas estão irritadas e estão querendo acabar com tudo isso. Agora, é uma frase, uma expressão que eu combato muito, é tudo isso que está aí. Porque tudo isso que está aí tem um histórico, um passivo que às vezes não é justo que nenhuma força política capitalize tudo. Perfeito. Eu tenho essa ideia. Célio, por favor, muito boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Hamilton, boa noite aos telespectadores. O brasileiro ele tem uma tradição ou de ruptura democrática ou de votar mal, e às vezes coincide as duas coisas. 30, 37, 54, 64, 92. Se a gente pegar o século passado, há essa tradição do brasileiro de pedir a ruptura, de não querer esperar, né, que o mandato termine por causa da revolta, por causa da economia que vai mal, né? Então, a gente precisa ter consciência também do que é que está acontecendo. O próprio Michel Temer já admitiu que não pretende sair do ministério que ele está, quer articular, que a Dilma pode sair sim, mas sair no fim do mandato.
Então não dá para dizer que toda a oposição está pedindo uma ruptura, um golpe. Está fazendo papel de oposição, boa parte bem feito, boa parte mal feito, mas o povo, eu acho que está correto em continuar pressionando, continuar pedindo, e não também se trata de golpe, não. Se trata de papel. Alexandre Damasceno, boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite aos colegas debatedores e especialmente aos telespectadores que nos acompanham. Hamilton, quando você pergunta se existe um clima, quando se comenta do que está acontecendo, ou quando se fala de que está se capitalizando exageradamente esses fatos políticos ao governo Dilma, eu acho que é preciso fazer alguns esclarecimentos e colocar algumas verdades de maneira mais objetiva. A primeira delas, por exemplo, corrupção, desmandos, isso sempre houve nas administrações públicas, inclusive no histórico do Brasil. Sim. Mas percebe-se hoje que a coisa não tem fim, né? Não se chega ao fundo do poço. A cada momento que se vai descobrindo uma verdade nova, uma nova falcatrua, uma nova forma de desviar recurso público, chega uma outra denúncia que já não está mais conseguindo suplantar a anterior. Porque o que caracterizou muito nos últimos anos o Brasil é que tinha uma denúncia, havia um certo hiato, surgiu uma nova denúncia, se esquecia aquela anterior. Mas a Operação Lava Jato, no meu entendimento, tem sido pródiga em concatenar todos esses fatos que, diferentemente do que aconteceu no caso do Mensalão, ao qual o ex-presidente Lula sobreviveu com uma certa tranquilidade, você vê hoje as denúncias se sucedendo e todas agregadas ao mesmo mecanismo, que é exatamente a corrupção que foi desvendada dentro da Petrobras. E, de forma geral, os mesmos nomes também envolvidos. Os mesmos atores, né? Assim, você percebe que a história não começou agora, que essa história vem de longa data. E quando se fala se existe já um caldo de cultura ou o político apenas, ou se existem critérios técnicos, é importante a gente chamar a atenção da população de que há muitos fatos graves em diversas esferas. Por exemplo, na administração pública propriamente dita, existem as tais pedaladas fiscais que podem culminar com a reprovação das contas da presidente Dilma no ano passado. E isso será claramente e objetivamente um crime de responsabilidade fiscal. E isso justificaria uma abertura de impeachment? Sim, nesse caso, de maneira muito clara. E nesse caso seria em relação à chapa, ou seja, Dilma Temer, ou não? Nesse caso específico, não é questão eleitoral. Não é questão eleitoral, é questão administrativa. Perdão, é verdade. Mas, continuando, então, nesse caso, seria uma falha da presidente no ano passado, no exercício do seu mandato. Sim. Fala-se também agora das doações ilegais da campanha dela. Sim, aí seria sim é um crime eleitoral que, se comprovado, contamina toda a chapa. Exato. Sim. E aí poderiam, nessa hipótese, cair tanto a presidente como o vice-presidente. Então você vê ações de natureza administrativa, de natureza política e de natureza eleitoral que estão todos convergindo para o mesmo ponto. Então esse caldo não é só de cultura política, né? É um caldo de questões administrativas, de questões eleitorais, de questões políticas e de questão da cidadania, que, como o Célio falou, sempre que é está citado aflorando. nesse assunto, é falado que somente está sendo investigado as doações ilegais ou legais feitas ao PT. O que vocês têm de informação a respeito de todo o processo? Inclusive, vamos falar dos dois partidos hegemônicos. Dois polos, né? Os dois polos, PSDB e PT. Realmente há vazamento seletivo? Realmente há um maior rigor nas contas do PT? Augusto, Leurenberg? Voltando só um pouco aí ao tudo isso. Sim. O tudo isso é porque, nesse momento, as pessoas estão tendo consciência que não são fatos isolados que ocorreram. De repente, houve uma falcatrua aqui no ministério tal, outra acolá. Está se percebendo que há uma coisa, né, sistêmica. Sim. E essas coisas sistêmicas têm comandante, tem organização, e isso está sendo imputado ao governo. Por isso que você diz assim, tudo isso, porque é tanta coisa. A reportagem ontem que eu vi sobre energia, Sim. É calamitoso aquilo ali, aquela situação. Ali foi um erro histórico. Histórico. Que para tirar o equipamento de um lugar para o outro, sai mais caro do que o que foi feito. Então, eu penso que essa questão do vazamento, é claro... Há vazamento seletivo? Eu não acredito que é seletivo, porque qualquer coisa que vazasse, quem se aprofunda, qualquer coisa que vazar é muito perigosa, é avassaladora no sentido de imputar a corrupção aos atores. Não dá para realmente a gente fazer essa afirmação, certo, Hamilton? Agora, de certa forma, é normal, coloque esse normal entre aspas, o fato do PT estar no poder, ele é... A maior vitrine. A maior vitrine, isso é normal. Assim como o PSDB, quando estava no poder também, torna-se a maior vitrine. A gente tem que saber distinguir essa questão. Célio, concorda? Concordo. E agora, quanto a essa questão do financiamento de campanhas, né, que eu falar do PT,
Recentemente, nós tivemos agora uma pesquisa da Datafolha que mostrou que 79% ou 76% das pessoas eram contra o financiamento de empresas, né? Independente que seja para o partido ou para o candidato. E o Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, disse que essa pesquisa foi encomendada pela OAB, que não é nada mais que um cartel. Então, a Câmara também tem que escutar não só o que quer ouvir da população, tem que agir com o que quer e com o que não quer. Se a população é contra aquilo, e eles estão querendo reformar o parlamento, dizer que agora é um parlamento que o Brasil nunca teve, de contestação do poder executivo, então escute a população também nos temas que são desagradáveis para os que estão lá. Mas a gente gosta muito de concordar com a pesquisa que nos favorece, né? E demonizar aquela que favorece o nosso, que a gente não acredita, né? E aí, pegando só um gancho do que o Alexandre disse, dessa possível saída Dilma-Temer, você já pensou, rapaz, no colo de quem pode cair se isso acontecesse? Eduardo Cunha é o terceiro da linha, né? É o terceiro da linha sucessória, né? Quando eu sou solidário ao pensamento dos colegas, eu queria fazer uma reflexão complementar apenas. Quando você fala dos polos PT e PSDB, que uma das colocações que se faz é que só se considera ilegal a doação que é feita por PT, só essa que é de corrupção, enfim. Sim. E é uma análise que precisa ser feita, né? Eu queria separar essa questão em 3 aspectos que eu procuraria ser breve. O primeiro é a válvula de escape que essas pessoas beneficiadas com as doações que são oriundas do mecanismo de corrupção estão utilizando. Olha, a doação foi legal, foi tudo registrado na Justiça. Isso não está sendo questionado. A doação foi feita, pelo menos a maior parte delas, nesse caso, no caixa 1 da campanha, apesar de parte dela poder ter sido desovada no caixa 2 dessas mesmas campanhas. Muito provavelmente. Então, a desculpa é o seguinte, a doação foi legal e está registrada na Justiça Eleitoral. Isso está valendo para os políticos da oposição e da situação que eventualmente receberam esses recursos, né? A defesa é a mesma. Agora vamos para o segundo ponto. A origem e escusa desses recursos. E aí você diz, eu não sabia, o que entrou na minha campanha, eu não posso saber a origem de onde esse dinheiro vem. Óbvio que se sabe. Porque nenhum captador de recursos de campanha pode acreditar que alguém de livre e espontânea vontade vai colocar dezenas de milhões dentro de uma campanha sem ter o interesse ou sem ter uma motivação. Mas é para isso que existe o tesoureiro, é para quando preciso assumir a culpa. Exatamente. Né? Então, vê só, existe o aspecto que se tem que colocar. Será que algum tesoureiro, algum candidato majoritário é ingênuo ao ponto de achar que determinados empreiteiros ou grupos empresariais vai doar dezenas de milhões de uma maneira graciosa e mais, sem ter recebido um benefício antecipado para que esse dinheiro pudesse ser doado? Mas virou mania, né, Alexandre? Todo mundo não sabe de nada, né? Isso é bem antigo, né? É a questão do político teflon, não gruda nada nele. Mas o terceiro ponto que eu queria colocar, talvez seja o mais relevante, que toca nesse ponto que você colocou, PT e PSDB. Então já se sabe que o dinheiro teve origem de corrupção, de achaque, e já se sabe que isso foi formalizado, esse dinheiro foi esquentado sob a forma de doação. Só que o ponto original é o seguinte, quem tinha o poder de mando governamental para permitir que esses achaques acontecessem? Quem tinha a chave do cofre das empresas públicas para favorecer esses contratos superfaturados e quem tinha o poder de pressionar empreiteiros para fazer essa doação? Obviamente, quem está na oposição não tem gestão sobre essas empresas. Então, esse é o motivo pelo qual essa responsabilidade está caindo não só no PT, mas sobre os partidos aliados também. Alguém quer comentar ainda ou posso passar de questão? Bom, Eduardo Cunha, nós já passamos pela... Eu queria saber de uma avaliação aqui do Augusto, o que está achando como Câmara protagonista e a sua linha de pensamento, de atuação na Câmara Federal, Augusto. O Eduardo está tendo uma posição que realmente nunca foi vista, de que um presidente da Câmara, né, protagonizasse tanta coisa que estavam paradas, né, muitos projetos parados que ninguém queria tocar. Uhum. Se fala um pouco da truculência, assim, que diz que ele é ditador e tal, e tal, e tal. Eu passei algum tempo, assim, como presidente do Sindicato dos Bancários em outras entidades. Cabe ao presidente dar a direção. Não é? Quer dizer, dentro daquilo que a lei ou o regimento permite, o presidente tem que realmente fazer acontecer. E falam de coisas assim, as manobras pedaladas. Por exemplo, eu fui estudar muito essa questão daquele... Por conta da maioridade. Da maioridade. Ali foi altamente legal, não vai ter problema nenhum. Foi dentro do regimento. Dentro do regimento. Então, eu acho que ele é incisivo e frio. E eu penso que... Às vezes, para poder fazer a coisa andar, você tem que ser um pouco menos democrata, entre aspas. Quer ver uma coisa dele? Um amigo meu, que andou assessoria, deputado federal, chegou
Era aquela história. Rapaz, eu fui convidado para chegar em Fortaleza, lá, reunião na Assembleia, não sei o quê. Ele disse, rapaz, se você for, eu tenho 23 pedidos desses. Me chamaram até para o exterior. Se você for, quem é que vem votar no seu lugar? E o cara não vem mais. E o deputado não vem. Fica lá. Então, eu acho que, tirando aí as coisas que podem ser excessivas, o Cunha está fazendo um trabalho bom. Eu, particularmente, acho. Célio, o que você acha? Eu acredito, eu não tenho uma impressão positiva sobre o Cunha, não. Acredito que essa visibilidade que ele está tendo é o enfraquecimento do poder executivo, o desgosto da população com o executivo, e ele está... Precisa de um herói. Só que ele tem um histórico muito sujo para a gente acreditar que uma pessoa como ele pode ser herói de alguma coisa, né? Então, acredito que ele está mais para achacador mesmo do que para um representante legítimo, digno do parlamento que o brasileiro espera. Você ficou satisfeito com a votação da maioridade penal, com o início do processo de votação? Que ainda tem muita água para rolar aí. A questão regimental, eu concordo com o colega, aparentemente o regimento interno possibilitava essa manobra. Foi uma manobra mais permitida, né? Votaram o substitutivo, depois houveram emendas na PEC que foram votadas. Sim. Agora, é curioso que a maior parte dos juristas, ou então juristas renomados, como o próprio Joaquim Barbosa, ou a Associação de Magistrados Brasileiros, foram contra, né? Disseram que ali foi uma manobra que fere a Constituição. Se está errado o regimento, tem que rever o regimento, mas a opinião é contrária ao que o Eduardo Cunha fez. Em se tratando não de processo, mas de resultado da votação, Leuenberg, era o que você esperava? Será a favor da redução? Da redução? Claro, era esperado. O processo ainda é longo, repito, né? Claro, era esperado. Você analisar bem, o nosso Congresso ele está se mostrando extremamente como conservador. Você vai pegar que temas conservadores estão na pauta, o Cunha tem trazido para a pauta temas conservadores, certo? Vão vir outros agora, né? Aquela questão da família. O desarmamento, certo? né? Desarmamento também. Isso é extremamente perigoso. E tem um tema que ele está querendo tirar do bolso, que não se falava mais, que é parlamentarismo. Sim. Não sei se alguém viu isso recentemente, você eu deve vi. ter visto também. Né? Isso já foi votado em plebiscito há quase 20 anos atrás. E ele está querendo tirar da cartola, e eu confesso que eu tenho, assim como o Célio também, eu acho que ele tem algumas vantagens, Augusto. Realmente está trazendo, tem que ter coragem para trazer temas polêmicos. A gente não pode fazer a coisa a toque de caixa. Alexandre. Eu acredito que há um lado positivo dessa postura do presidente da Câmara, que é exatamente trazer o Congresso de novo para o palco das decisões nacionais. Mas me preocupa muito a grande possibilidade de haver agendas ocultas, né, por trás desse protagonismo, porque não é o protagonismo do legislativo, é o protagonismo do presidente da Câmara. Isso é muito perigoso, porque quando você vê uma pessoa se empoderando dentro do legislativo, é pior do que um presidente que se empodera dentro do executivo. Porque no executivo isso já é previsto, já é esperado que o presidente seja uma figura máxima de mando e que case e batize da maneira como achar mais conveniente, porque existiria o Congresso para controlar. Mas no momento em que, se utilizando do regimento, que em todos os legislativos isso acontece, nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, o presidente começa a se utilizar dessas prerrogativas, dessas manobras, para fazer prevalecer a sua imagem, colocando a imagem de democracia, de pluralidade do legislativo em xeque, eu acho que isso é muito perigoso. Complementando o que disse o Leuenberg, né? Ditadura nem de direita nem de esquerda, e eu digo nem de legislativo nem de executivo. Senhores, temos que fazer um breve intervalo, 3486-1721, Twitter Hamilton Nog ou Facebook Hamilton Nogueira. Você pode e deve participar. Até já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Verdade, hoje falando sobre o governo Dilma Rousseff. Na pauta temos Lava Jato, temos impeachment, vamos falar agora sobre a viagem aos Estados Unidos, entre outras coisas que vão surgindo ao longo do programa. Você participa por meio do telefone 3486-1721, pelo Twitter Hamilton Nog ou pelo perfil Hamilton Nogueira no Facebook. Mande perguntas ou comentários, mas não deixe de participar. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Alexandre Damasceno, o Alexandre é doutor em Economia e gestor público. Conosco também o consultor político Leuenberg Lima. Conosco Célio Studart, que é advogado e educador político, e Augusto Coelho, consultor de marketing político. Senhores, a agenda positiva, a viagem para os Estados Unidos, recentemente, tem poder para arrefecer essa onda negativa e, salvo engano, foi 9% o índice de... Ótimo e bom. 9%. Ótimo e bom. É recorde, né, na nossa jovem democracia.
Tem A poder preocupação de... da Dilma agora é que a inflação bata esse número dela, né? já é menor que a Selic, né? É. E agora, enfim, tem poder de reverter essa agenda negativa, Alexandre? Está me preocupando muito essas tentativas, em alguns momentos parecem desesperadas, de reverter o quadro. Né? Porque as medidas que a gente está vendo serem colocadas em prática são muito arriscadas, como essa medida provisória de reduzir a carga horária de 30%, reduzindo proporcionalmente o salário. Eu vi a notícia e não tive tempo de me aprofundar de ler. Parece bom, parece ruim. Resumindo, o que é? É permitir que as empresas em dificuldades, e aí duas empresas já se colocaram como pré-candidatas, Volkswagen e Mercedes, você tem uma ideia de quem vai ser beneficiado com Parece isso. até que foi dirigido isso daí, né? Reduzindo em Com um 30%, trocadilho do dirigido, né? reduzindo em 30% a carga horária dos funcionários, com redução correspondente de 30% do salário, e aí, para bancar a gracinha, entra um FAT, que não foi feito para isso, para custear metade do valor que está sendo reduzido do trabalhador. Então, isso parece mais uma manobra do que uma pauta positiva, né? Então, assim, é um desmando que eu entendo, mais uma vez, está sendo feito. Tá, bom, eu vou fazer governo. uma pergunta na sequência, só que antes eu preciso atender uma ligação. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Seu nome, por favor? Tadeu. Tadeu, prazer falar com você, Tadeu. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Eu estou assistindo, viu, Hamilton? Eu gosto demais do programa de vocês. Muito Agora, obrigado. eu queria que você falasse um pouco a respeito do PIS. Eu sou um trabalhador, sou motorista. Sim. Claro, né? E ela mexeu no PIS, mudou as datas. Eu não concordo. Eu queria que você falasse alguma coisa aí. Eu ia receber agora em outubro. Sim. Eu nasci do mês de maio. Sim. E passou para março. Sim. Eu acredito que, sei lá, mexendo no nosso dinheiro para talvez cobrir essa roubalheira aí de uma roupa Perfeitamente. de bandido. Vamos atrás, deveria ir atrás deles, tirar o dinheiro deles, botar na cadeia, prender eles. Tadeu, não mexer com o trabalhador. Entendi a sua pergunta, seu questionamento legítimo e agradeço demais a sua participação. Ligue sempre que puder e quiser. Quem comenta a ligação do Tadeu? Eu queria fazer algumas considerações sobre a origem desse desmantelo, como nós dizemos aqui no Ceará, todo na economia. Né? Nós vamos ter que remontar um pouco ao início do governo Lula, onde se questionou o governo anterior, o governo do PSDB, pelo arrojo que foi imposto aos trabalhadores, do setor público principalmente, as privatizações, porque foi uma forma de se colocar economicamente a casa em ordem, apesar de discussões que ainda existem e têm que ser averiguadas da maneira que for possível, mesmo já tendo tanto tempo, da forma como aconteceu. Sim. Mas as medidas eram necessárias, daí o sucesso de hoje a gente ter a telefonia como está, o sistema elétrico com a rede de distribuição que tem e outras coisas mais. Mas era um ambiente estável, onde o mundo crescia muito rapidamente, onde a gente tinha a China crescendo a taxas acima de 15%. O Brasil, um grande exportador de matérias-primas, né, de commodities, cresceu muito com isso aí. E o governo Lula partiu com muita sede ao pote para fazer políticas assistencialistas, gastando de uma maneira bem acima do que o Caixa e a capacidade de arrecadação poderia suportar. Sim. Então foram 4 anos de bonança, de vantagens, de benefícios. O segundo mandato foi mais ou menos na mesma linha. E isso fez com que a população conhecida como povão ficasse efetivamente muito satisfeita com o governo, incluindo aí o Bolsa Família, que foi distribuído muito sem critério, sem contrapartida nenhuma para a sociedade. Enfim, isso foi debilitando a capacidade de arrecadação e a capacidade de poupança, consumindo a poupança que o Brasil tinha. Nós percebemos nesse momento que houve também uma renúncia fiscal muito grande nas áreas na indústria de linha branca, de automóveis, coisas que foram feitas de uma maneira muito assintosa no governo Lula. Mas voltando para essa questão dos Estados Unidos, você não acha que, por exemplo, a abertura do mercado da carne é uma grande notícia para a nossa economia ou não? Veja só para fechar e chegar nisso, o governo Dilma que saiu na mesma esteira, mas o ambiente já não era mais o mesmo, então não conseguiu se manter a mesma política. Essas ações de agenda positiva, como eu já questionei a outra, essa viagem dos Estados Unidos, eu acho que não trouxe ganho real nenhum. Se você for ver os 6 pontos que foram colocados, são 6 pontos que são de absoluta falta de resultado concreto. A política do meio ambiente para daqui a 30 anos se chegar a determinados índices. Né? A questão da plataforma de energia também para coisa para daqui a 15 anos. Quando você fala da política da carne, o que acontece é que o Brasil hoje exporta, na verdade, água.
Isso é uma coisa que não está sendo discutida, eu acho que deve ser alvo dos programas. O que acontece com a valorização do trigo, com a valorização do milho brasileiro, da soja e também da carne? É que nenhum outro país tem água para estar gastando com criação de boi, com plantação de soja, com plantação de milho, etc. E o Brasil está acabando a sua água de subsolo para gerar essas commodities. Então, os Estados Unidos estão abrindo o mercado, não é por outra coisa, porque não está produzindo, está precisando da carne brasileira. Né? Então, esses 6 pontos que são tidos como vantagem, na verdade, não trouxeram vantagem, e os que aparentemente são, foi para atender muito mais o interesse americano do que o brasileiro. Célio, concorda com isso? Concordo. Agora, no aspecto institucional, houve uma melhoria da imagem da presidenta com essa visita lá. Houve até uma intervenção curiosa do Barack Obama, respondendo uma pergunta que foi feita a ela, defendendo a participação do Brasil. Se ele pensa aquilo mesmo, ou é gentileza... Ninguém sabe. Ninguém né? sabe, mas enfim. O fato é que ela saiu de lá bem... parecido com aquela chamando Lulu cara, não é? Ou seja, está mais para uma, digamos assim, algo... Uma gentileza democrática do que outra coisa, né? Mas tudo bem. Mas foi elogiada lá, chegou aqui, deu hoje mesmo uma entrevista à Folha de São Paulo, desastrosa, onde parecia até uma entrevista de mentira, de tão ruim que foi a entrevista fake, que ela deu. Parecia fake, né? Eu li a entrevista, pensei que era aquele site sensacionalista. Não acreditei que era de verdade, que uma presidente estava dando aquele tipo de resposta que ela deu na entrevista hoje. É um começo de reação ao aumento da pauta impeachment? Eu acho que é uma tentativa. É uma tentativa, e você falou da pauta positiva, ela tem que fazer isso, Hamilton, ela não tem outra saída. Ela tem que fazer uma pauta positiva. Agora, o seguinte, ela teve o capital político dela consumido num tempo muito curto, certo? E o processo de recuperação é de médio a longo prazo. O problema está aí. Porque, principalmente, a questão passa pela questão econômica. E as mudanças em economia, está aqui um doutor na área, elas são de médio e longo prazo. Nós podemos considerar que... Pois não, Augusto quer comentar, né? Eu estava só dizendo que aí é onde é que mata o cara, o marketólogo, né? O marqueteiro do político. O cara lá, quem está cuidando dela, arruma viagem, ppp, papapá, e esquece de dizer, fica calada. Fale do jogo aí, Copa América. Não sei o quê, Copa América. E aí o que acontece? Quem sabe ele até falou, né, o Augusto, e ela não cumpriu, né? Numa situação como essa, né? Porque a recuperação da imagem, e a gente sabe quando a gente está trabalhando do ponto de vista do marketing com alguém, que a imagem está muito baixa, você tem que pegar fatos notórios para agregar a imagem do político, seja lá do empresário, do candidato, que o seja, e que realmente tenha repercussão. Sim. E aí o cidadão lá que está fazendo, que não sei se é mais o João Santana, não sei. É o João aí. É o João, né? Eu conheço, é um cara competente. Ele tinha já arranjado a viagem para a Rússia, sim, que é grandes potências. Isso é importante, porque passa da grande potência, do Putin, do Barack, né? Aquela coisa de força. Mas a Dilma, a imagem dela não ajuda nisso. O Adalberto Júnior nos pergunta aqui pelo Twitter, pergunta direcionada para o Augusto. Augusto, você que é o homem de marketing político, afinal, existe doutrinação esquerdista nas escolas do Brasil? Existe isso? Eu diria que existe doutrinação ideológica, não esquerdista, de alguns pontos. Né? Digamos assim, essa questão da homoafetividade. Isso é uma coisa que você vê muito. A questão contra o PSDB. Mas nas escolas? Nas escolas. Sim. Nas escolas, em todos os níveis. Sim. Eu tenho um sobrinho que pegou mal pau lá numa dessas universidades, porque ele não aguentou. Tudo que se falava, aí lá, uns 3 professores, lá se viu um FHC. Aí lá para ele perguntou se os caras tinham algum problema freudiano com o FHC. Então, isso existe, né? E eu atribuo isso à força do partido. Bom, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Elias Rebouça, aqui do Castelão. Elias, muito prazer falar com você, Elias. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Não, eu queria só parabenizar pelo programa aí, das pessoas que sempre estão aí, um ouvinte é difícil, só que é difícil conseguir a ligação. Parabenizar, eu acho que o programa está em alto nível, o Alexandre aí, que é uma pessoa que sempre está aí, que é uma pessoa esclarecida. Se todos os políticos pensassem o que ele comenta aí, ele fizesse menos 20%, o Brasil era outro, não estava na situação que está. Vou agradecer em nome do programa e do Alexandre, que já agradece. Mas, Elias, qual a sua pergunta, seu comentário aqui para a gente?
Apenas esse? Agradecimento. É como eles estavam falando aí, a questão da maioridade que Sim. foi discutida. O rapaz aí que é assim, a primeira que está no programa, que sempre assiste, a primeira que eu vi ele no programa, o rapaz aí, que é político. Ele comentando, outros que passaram por aí comentam que são contra. Eu sou a favor, só que tem que melhorar. Não adianta prender os menores como está, que não tem cadeia nem para os de maiores. Ok. Tem que mudar muita coisa para poder ser aprovado. Eu sou a favor, mas tem que mudar muita coisa. Obrigado, amigo. Elias, eu que agradeço a sua participação. Muito boa noite. Ligue sempre que puder e quiser. Senhores, quem comenta? Acho que é o Alexandre, né? Alexandre, né? Eu queria agradecer a citação, a gente fica feliz de estar compreendendo o momento e falando ao povo diretamente. Mas essa questão, Hamilton, voltando ao ponto dessas medidas de pauta positiva, como eu iniciei falando, são muito perigosas por tudo isso que a gente viu, né? Às vezes, no afã de querer agradar, você toma medidas que são inconsequentes, que podem se reverter em crises ainda maiores, comprometendo politicamente muito mais o país. Ninguém de sã consciência quer que o país esteja mal politicamente. Por mais que você discorde do partido A ou do partido B, ninguém quer uma instabilidade política, porque isso coloca em risco a própria instituição democrática, Sim, claro. a própria estabilidade da sociedade. Então é preciso que as pessoas se desarmem dessas questões de partido A ou B e entendam que essas críticas são ao modelo de administração e político que está sendo colocado Eu não sei dentro do se país. vocês concordam comigo, mas assim, eu acredito que uma coisa que me causou muita estranheza foi o anúncio da Transoceânica, Rio de Janeiro, Peru. Num momento muito conturbado e que já há uma crise de credibilidade muito grande. Nós não conseguimos terminar o metrô de Fortaleza, que tem envolvimento do governo federal, do centro ao Washington Soares, e anunciamos uma linha ferroviária do Rio de Janeiro ao Peru. Parece A brincar com as Transnordestina que está pessoas, aqui né? se arrastando há anos. Por que não tem previsão. centrar força no que está hoje feito e parado? Uma explicação Pois não. dos pessoal de marketing que quer fazer. Eles chamam isso de vaporware, né? Tem o, Perdão? tem o Não? software, hardware, tem o vaporware. Vaporware. O que é isso? É você inventar um negócio desse que a turma fica, rapaz, como é isso mesmo? Transperuano, né? Trans o quê? Transoceânica, Transoceânica. é o nome que eu tenho na cabeça. Isso é vapor. Isso é só vapor porque, de certa maneira, o sujeito está recebendo tanta martelada que ele cria uma coisa assim... E diga-se de Traduzindo, passagem, famosa cortina de cortina de fumaça. fumaça. Diga-se, eu tive o cuidado de ler o edital, de ir lá no documento, e, na verdade, essa licitação é para um estudo de viabilidade nos próximos 2 anos. E já é vendido, inclusive com imagens, de que é a própria composição. Então, vai ser estudado durante 2 anos. Não tem nada. Reforça essa tese do Augusto, acabou de dizer, cortina de fumaça. Agora, até essas coisas tem que ser feito com um mínimo de precaução. Porque, veja bem, no momento em que está no início do segundo mandato, nós estamos iniciando o segundo semestre do primeiro ano do segundo mandato da presidente. Tudo que for prometido vai ter tempo de ser mostrado se vai ser feito ou não vai ser feito. Então, até para prometer o que não se pretende fazer, o que não se pode fazer, o político tem que ter um mínimo de matreirice. Isso aconteceu, só para ilustrar, no governo do Ceará. No ano passado, no apagar das luzes, o que faz o governo do Estado, comandado pelo ex-governador Cid Gomes? Compra um tatuzão, pega diversos imóveis de áreas nobres de Fortaleza, desapropria, fecha o tapume, que vai fazer o metrô. E que está fechado até hoje. Está fechado até hoje, mas claro que teve influência na eleição, mas ele não está aqui para depois responder por que não foi feito. Aliás, mantendo aqui a palavra com o Alexandre, o Tobias Abreu diz, Damasceno falou tudo, Lula apenas investiu 0,4% do PIB e gastou muito, sobrou para Dilma. Você está sendo citado, Alexandre, quiser comentar? A gente reforça essa ideia de que o momento político e econômico da administração Lula, principalmente o primeiro governo, não vai se repetir tão cedo, porque o ciclo econômico mundial Foi favorável. não é uma coisa que se mantenha constante durante muito tempo. Então o Brasil perdeu a chance de crescer a 15% quando a China crescia a 20%, dizendo fazer um grande negócio quando crescia a 6%. Não teria sido um grande negócio crescer a 15%, crescer a 18%. E em seguida, não ter desperdiçado tantos recursos. Eu queria ouvir o Leurenberg sobre a entrevista hoje que o Célio citou. As suas impressões sobre a entrevista, É como Leurenberg. disse o Célio, sabe, Hamilton? A impressão que deu realmente é que era uma entrevista fake. As colocações da presidente foram colocações até meio estranhas, né, Célio? Assim, ela parecia não estar sabendo o que estava fazendo, Em digamos relação assim. àquela frase, não é o PMDB que quer me derrubar, quem é então?
Eu acho que ela está querendo realmente botar na conta do PSDB, como tudo que é feito, né? Então, assim, existe aquela polarização, para o PT interessa a polarização. E também para o PSDB. A verdade é que o jogo para os dois é bom. Interessa que só tem os dois, ou é um ou é outro. Então, Porque sempre você acha que a saída de um é voltar no do outro, né? Exatamente. O que interessa é ter o dualismo, né? O bem e o mal. Vamos deixar entrar um Você terceiro ator no exclui negócio, desse não? jogo Porque... todas as terceiras e quartas vias, etc. Exatamente. Que não é bom para o Brasil isso. A crise Perfeito. parece menor, né? A crise Perfeito, parece menor. perfeito. Ela disse, o PMDB é ótimo. Ninguém sabe se foi ironia ou se não foi. Ou foi um pouco de cada coisa, um né? pouco de cada coisa. Eram respostas estranhas que não parecem de um chefe de Estado. Né? Então, ela ontem ficou tão preocupada que chamou o Conselho Político, uma reunião que ficou chamada de reunião Extraordinária, né? anti-impeachment. Reunião anti-impeachment. Pedindo, talvez, ninguém sabe, né, o que aqui realmente aconteceu, mas talvez me defendam. Me defendam É porque essa tese tem crescido. A gente sabe que ela veio em março, no auge daquelas manifestações de rua e tal, e tem voltado essa pauta. A gente pede, claro, que se tenha cuidado, isso não pode ser feito de qualquer forma, a toque de caixa. A gente sabe que o PT teria feito muito pior, mas eu acho que o PSDB e quem está na oposição tem que ter responsabilidade com o Brasil. Nós tivemos um outro impeachment, um processo de impeachment, há menos de 25 anos. Então, com uma democracia jovem, como é a nossa, certo? Está num processo de consolidação, não está consolidada. Historicamente, não está consolidada, certo? Olhando na visão histórica e sociológica. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não pode ser feito de qualquer forma para que, como o Alexandre falou, a instituição democrática não seja penalizada. Senhores, peço licença, temos que fazer um breve intervalo, 3486-1721, Twitter é Milton Nog ou Facebook é Milton Nogueira. Até já. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre o governo Dilma Rousseff, diversos aspectos. Você participa por meio do telefone 3486-1721, pelo Twitter Hamilton Nog ou Facebook Hamilton Nogueira. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Alexandre Damasceno, que é doutor em Economia e gestor público. Conosco também Leurenberg Lima, ele é consultor político, e Célio Studart, conosco, advogado e educador político, e Augusto Coelho, que é consultor de marketing político. Alexandre, você queria falar ainda sobre essa declaração da presidente, né? Sobre a entrevista, só a minha posição a respeito é que realmente foi muito infeliz, né? Dá para desconhecer a qualidade de um chefe de Estado por meio daquelas colocações, mas eu só sobre o ponto específico em que ela diz que o PMDB não quer derrubá-la, que o PMDB é muito bonzinho, enfim. Parece muito aquela tentativa do casamento que está nas últimas e que está se tentando salvar desesperadamente por conta do apoio que recebe, né? Então eu acho que esse casamento PT-PMDB tem os dias contados, mas se partir para a ruptura é pior, porque os partidos menores, os satélites da composição da base do governo, na Câmara principalmente, não ficariam com o PT provavelmente se a ruptura se caracterizar. E isso ficou provado na eleição do Eduardo Cunha. Isso ficou provado na eleição da mesa, porque o PT lançou um candidato e perdeu sozinho. E a oposição e o PMDB conseguiu atrair os partidos da própria base e fazer a eleição de um representante do chamado baixo clero. Interessa para alguma parte do PT o declínio da própria presidente? Bom, se você olhar, o PT ele é uma federação também, não é? Tem diversos grupos dentro do PT e tem um grupo majoritário, que é o grupo do Lula, e a Dilma não tem grupo dentro do PT. Por isso, inclusive, ela cerca de mercadante, de algumas pessoas ali que também estão meio que isoladas dos outros grupos. Eu não vou dizer que interessa a eles que a Dilma morra, digamos assim, no processo, até porque o líder do governo, Guimarães, e que é vice-presidente nacional do PT, deputado cearense, já disse que só tem Lula em 18, se tiver Dilma em 16, 17, bem. E ele tem razão quando diz isso. A Dilma é cartola, foi tirada da cartola pelo Lula. Então o Lula não tem condição de voltar com a Dilma nesses índices baixos. Augusto, qual é a pior relação? Lula-Dilma ou Dilma-PT? A Dilma, ela não é cria do PT. Né? Eu participei da fundação do PT. Na época eu era do PC. Participei não fazendo a fundação, acompanhando, né? Na época eu era do PCB e tinha a tarefa de acompanhar todo o movimento nacional da formação do PT, da CUT, por aí vai. A Dilma não é cria do PT. Ela é uma criatura, né, do Lula. Você é cúmplice, então? Então, eu acho, assim, que o PT está passando por um processo muito profundo de questionamento de tudo que está acontecendo aí, nele, do partido, com a Dilma à frente. Então, é provável que essa tese
de que seria melhor acabar com a Dilma esteja na mesa. Sim. Pode não ser majoritária, mas que tem alguém pensando nisso, na Sem cúpula do dúvida. PT, sem dúvida Também tem. Não é tenho fácil, dúvida disso. Célio, o argumento de que houve algum problema aí e nós vamos voltar para consertar? Olha, o próprio Lula falou que ambos estavam, ele e a Dilma, no Volume volume morto. Então, essa declaração é muito estranha, vendo como o colega colocou que ela é cria do Lula. Né? Então, ele está dizendo que a cria dele está no volume morto. Então, parece que sim, Ele que se o grupo incluiu, dele... né, Célio? Ele se incluiu. E ele né? se incluiu. Ele reconhece como que é indissociável a imagem dos dois. Mas isso é como se ele colocasse um pouco o pessoal dele contra ela. Também, querendo ou não, que está no poder é ela, né? Estamos no volume morto agora, mas no meu período não estávamos, né? Então, quem nos colocou no volume morto foi a Dilma. Eu tenho conversado com vários economistas e eles são praticamente unânimes em dizer que o segundo semestre seria a parte mais aguda da crise econômica. E aí caminha essa história de impeachment. Sabe-se já historicamente que um péssimo momento econômico associado a um péssimo momento econômico, político, Faz um enfim. É a soma perigosa. É a soma perigosa. Alexandre. Num dos programas no início do ano, Hamilton, mais uma vez eu fui chamado de pessimista aqui, né, por Sim. você, porque eu disse que 2015 era um ano de descer ladeira e que 2016 poderia ser o ano para deixar de piorar. Eu continuo mantendo isso. A crise nesse segundo semestre vai se tornar mais aguda, principalmente porque os que se tornaram desempregados no primeiro semestre ainda estão vivendo do seguro-desemprego. Mas isso vai acabar e as novas ofertas de emprego não vão surgir. Então a crise certamente se tornará mais aguda para o cidadão no segundo semestre. E aí vão surgir as manobras, como essa medida provisória que foi mandada, para tentar remendar o processo, mas ao mesmo tempo em que você resolve casos específicos de algumas grandes empresas, como no caso a Mercedes, a Volkswagen, dos seus empregados, você está agravando a situação da crise do governo, que é quem deveria ser o sustentáculo forte para não deixar a crise crescer de maneira exponencial. E algo curioso, Hamilton, é que há essa máxima, né, de que um governo só quer que tiver uma crise política e uma crise econômica, mas há também aí uma crise com a própria imprensa. Né? Se nós percebemos, os canais de televisões, todos eles estão permitindo jornalistas anti-PT falar abertamente. Então... Que acaba piorando o cenário no sentimento da certeza, população. Né? Parece com o período do Collor, que o Collor foi também um desentendimento muito grande com a imprensa, aquela história do bateu, levou, Sim. de ter um secretário de imprensa que não tinha um bom relacionamento com a mídia. Então, isso também é um cenário que parece que, como diz o Cazuza, né, a história está se repetindo aí, né, um museu de grandes novidades. E corroborando aqui, a Dilma e o governo, e aí eu coloco o PT também, não foram capazes de fazer um grande ato em que demonstrasse que ela e eles lá estavam querendo realmente resolver a crise, que passaria por um processo, um corte muito grande na questão dos ministérios. Sim. Se, do ponto de vista assim, do marketing político, se a Dilma chegasse e dissesse, olha, eu reconheço isso, vou dar exemplo, vou fazer tal, isso poderia dar um alento a ela. Porque, pelas informações que eu leio, eu assino lá um pessoal da Empíricos, que manda lá nas análises, corrobora muito aí com o que o Alexandre está falando. Bom, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Meu nome é Eric Zertênio. Ok, Eric, prazer estar falar com participando você. do programa. Prazer todo nosso recebê-lo aqui, Eric. Você tem pergunta ou comentário para os nossos convidados? Eu queria voltar um pouco à questão sobre as delações Sim, que os convidados falaram, Sim. que não acredito que sejam seletivas. sim, Então, eu pergunto, por que é que o juiz Sérgio Moro, até agora, sim. não indiciou nenhum tucano que Certo. foi citado no Lava Jato, no Patrolão? Perfeitamente, Por Eric. que até hoje não foi julgado pelo Procurador-Geral Sim. a questão da privataria tucana? Certo. Eu- Embora essa seja outra eu- questão, mas eu entendi o seu questionamento. Érico, eu agradeço demais a sua participação. Ligue sempre quando puder e quiser. Foi um imenso prazer falar com você. Bom, aí privataria tucana é uma coisa, a atuação do Sérgio Moro é outra, mas respondendo a primeira pergunta dele, por que não foi iniciado nenhum tucano? Alguém tem essa resposta? Veja bem, Hamilton, a questão do que se convencionou chamar de privataria tucana, salvo informação diferenciada, sequer foi aberto o processo judicial para apurar isso aí. Porque não houve, à época, indícios ou se esconderam os indícios. Não sei, porque efetivamente não acompanho isso de perto. Sim. Falou o ouvinte, o telespectador, falou também da questão do mensalão.
e por que no mensalão não foi envolvido nenhum tucano, ou por que agora não. O mensalão também é uma ação, não se pode colocar o insucesso da ação do mensalão na conta do juiz Sérgio Moro, porque ele efetivamente não fez parte, é outro processo e correu no Supremo Tribunal Federal. Isso. Quanto à questão dos indiciados ou não nesse processo, volta para aquela questão que eu já coloquei. Né? Quem teria condições de influenciar no processo são pessoas que têm o comando, têm o poder de mando dentro das instituições públicas que foram saqueadas. E tentaram influenciar. Então, se pessoas de partidos de oposição não têm poder de mando, quer dizer, se eu não mando nada na loja X, como é que vão dizer que o insucesso da loja X foi porque eu mandei lá se eu não sou nenhum mandante dentro da loja X? Então é mais ou menos isso que eu acho que está acontecendo. Pode até ter tucanos ou de qualquer outro partido beneficiados. Pode haver. Mas essas pessoas dificilmente teriam capital político ou administrativo para influenciar nas decisões que ocorreram dentro das estatais. Eu acredito também, Hamilton. Há, de fato, também, até nas delações premiadas, nomes que foram citados de tucanos, né? Então, e de outros partidos também. E de outros partidos também, né? O próprio Youssef, que era do PP, falou no Aécio Neves. PP é quem mais tem nomes envolvidos. Nunes, então, assim, cabe também à sociedade, obviamente, questionar isso e pressionar, porque a gente sabe que o Poder Judiciário também é composto por pessoas que têm interesses também próprios, né? Então, cabe à sociedade pressionar que o judiciário cumpra seu papel e, se houver algum tipo de privilégio para um dos lados, cobrar também, né? Nós temos aqui no TJ do Ceará inúmeras denúncias de casos de corrupção, de vendas de sentença, desembargador afastado, né? Filho de desembargador propondo, sugerindo venda de sentença em Facebook. Então, nós sabemos que a crise política não é só política legislativa e executiva, é uma corrupção política do judiciário também. Tá. A única forma de combater a inflação crescente é aumentando os juros, Alexandre? Não, a taxa básica de juros, na verdade, está sendo o pior veneno que o governo está tomando. Acaba matando mais ainda a economia, O governo está cometendo um suicídio econômico quando aumenta a taxa de juros básica para poder controlar a inflação. A inflação pode ser controlada por outros mecanismos, como o enxugamento do crédito disponível, com o aumento do compulsório dos bancos, com o aumento, por exemplo, do IOF, com o aumento do custo das operações de crédito sem aumentar os juros. Parece até, em alguns momentos, Hamilton, que o governo está gostando de pagar mais dinheiro para os bancos. Um governo que tanto questionou governos anteriores porque os bancos ganhavam dinheiro, o governo aumenta a taxa no momento em que ele mais pega dinheiro e fazendo com que o déficit aumente, chegando a quase 3 trilhões de reais. E o governo perdeu essa oportunidade de enxugar essa questão dos juros no momento da economia, que a economia estava boa. Você vê, a gente nunca teve no Brasil um juros decente. Passava a impressão de que bastava manter uma continuidade lenta da forma que ia, né? Mas, enfim. O Tobias Abreu disse que essa ferrovia é apenas para nos tornar consumidores da China e companhia, já que não temos produtividade. Aliás, produtividade seria uma saída para combater a inflação e que não conseguimos. Bom, o Adalberto pergunta, volta à questão do doutrinação ideológica, escola, e pergunta se isso é movido por alguma corrente política, se seria marketing. Não, aí não é marketing, não. Aí é realmente cooptação. Quer dizer... É ideologia política mesmo. Na verdade, o PT... né, tomou o Brasil, ele pegou o Estado brasileiro e se assenhorou do Estado brasileiro. E, para isso, precisaria de que seus reditores, né, o seu pessoal, fosse fazer a cabeça do pessoal em todo canto. Sim. Em tudo que você imaginar, seja em cooperativa, seja em sindicatos, seja nas escolas, você tinha o pessoal, né, os obreiros do PT fazendo essa cooptação ideológica, né? A presidenta Dilma ainda tem o apoio do vice-presidente Michel Temer, essa notícia de que ele deixaria a articulação. Que gravidade foi isso? Foi boato? Foi a gente tentando desestabilizar? Enfim. Não foi boato, né? Inclusive, essa possível saída do Temer foi defendida abertamente pelo presidente da Câmara, Sim. Eduardo Cunha, que é do Mas mesmo será que partido com o consentimento dele? Porque a gente sabe também que se o PT tem diversas correntes, o PMDB também tem uma briga intestina por poder. O PMDB é a verdadeira federação, né? De vários caciques regionais estão dentro do mesmo partido. Hoje, inclusive, o Zé Simão deu uma definição de PMDB fantástica, né? Pegaram o Brasil e dividiram... Não, pegaram... PMDB. Pegaram muito dinheiro do Brasil. Sério. Não, assim,
Na verdade, o PMDB ele é um conjunto de máfias oligárquicas que formam um grande partido. Sim. E é um partido que não se pode presidir o país sem ele. Sim. Ele tem uma posição tão grande no Congresso Nacional que o PT não pode abrir mão ao ponto da presidente dizer quem for, né? a frase ridícula que o PT é ótimo, ou que o PMDB é ótimo, né? Interessa Então, para o PMDB ter uma cabeça de chapa em 2018? Interessa ou é mais confortável vender o seu poder? eu acho que eles gostam da posição que estão, gostam da posição, se satisfazem bastante com emendas parlamentares, com ministérios, com cargos. Presidência da Câmara, como não do tem Senado. nome, presidência da Câmara, do Senado, como não tem nome, não tem Nacional. força política para lançar um presidente, é melhor ficar ali, que se duvidar eles estão ganhando muito mais. Alguém lembra quem foi o último candidato a presidente do PMDB, a nível nacional? Não lembro. Talvez Quem o Luiz lembra? Guimarães. Né? Orestes Quercia, em Orestes 1994. De lá para cá, o PMDB sempre esteve do lado de quem ganhou. Dilma termina o mandato, Alexandre? Milton, hoje a Se possibilidade tivesse que de apostar. não terminar, eu apostaria que a chance de não terminar é muito grande. É. E agora só um complemento, eu queria fazer um contraponto em relação a essa questão do PMDB não querer a Dilma, querer o insucesso dela, ou o PT mesmo querer, como você colocou. Eu acho que esse casamento, PT e Dilma, e PMDB e PT, foram casamentos de conveniência. Sim. Enquanto tudo estava florescendo, a estrada pavimentada, céu de brigadeiro, estava tudo maravilhoso. O isolamento da presidente Dilma, do núcleo duro do PT, mais ligado ao ex-presidente Lula, só começou a acontecer quando a curva de aprovação começou a cair vertiginosamente. Assim como também o afastamento de parte do PMDB e de alguns partidos aliados, é bom frisar também que o PT não está nessa sozinho, são dezenas de partidos aliados que estão dentro dessa mesma engrenagem, que se beneficiam também dos resultados das negociações políticas da máquina pública. Então, quando a curva de aprovação começou a cair, é que começaram a surgir as divergências. Se você voltar ao primeiro semestre do ano passado, ninguém questionava a coligação PT-PMDB, ninguém brigou por posições, todo mundo estava Talvez abraçado. as visitas ao serpentário também não fossem tantas, né? E essa história do PMDB que o Alexandre está falando, isso aconteceu também na época do PSDB. Se você lembrar, em 2002, quando o Lula foi candidato, quem é que estava na chapa do Serra? De quem era o vice? Era do PMDB. Mais tarde é que houve essa união entre esses dois partidos. Então, o PMDB ele tem essa mania, ele só joga no time que ganha. Né? Leonberg, a presidente Dilma termina o mandato, na sua opinião? Se tivesse que apostar? Não, eu sinceramente não sei. Eu espero realmente, em nome da democracia, que ela possa dar a volta por cima. Não estou torcendo, não é pela Dilma, é pela democracia, é pelo Brasil. Rapidinho, Célio, acha que ela termina o mandato? Acho que termina porque para a oposição, ver ela sangrando é mais vantajoso do que tirar ela. Já cometeram esse erro antes, mas enfim, Augusto, termina? Indo do jeito que está vindo, eu acredito que ela não termine. Senhores, nós temos 1 minuto e 50 segundos apenas para terminar o programa. Eu queria dar 25 segundos para cada um, livremente, democráticos, abertos para falarem o que desejarem. Augusto, por favor, fique à vontade. Eu vou torcer também pela democracia, mas nós temos que torcer pela democracia em que o pessoal que não está praticando ou que está praticando os maus feitos, como diz a Dilma, sejam alijados do poder. Célio, à vontade. Termino agradecendo novamente o convite e fazendo o convite aos telespectadores que conheçam o nosso projeto, o Instituto Politizar. Quem quiser curtir nossa página no Facebook, temos aí grupos de estudos, tivemos eventos recentes e vamos ter muito mais coisas pela frente. Fazem palestras? Fazemos palestras em escolas, grupos de estudos. Tivemos agora um torneio de debates políticos, que foi o primeiro do Brasil. Rapaz, eu vi isso no Facebook, tive vontade de ir lá, não tive tempo, infelizmente. Torneio de debate, é isso? Torneio de debates políticos, jovens de 17, 18, 19 anos discutindo fidelidade partidária, sistema eleitoral, algo novo, e eu acho que é isso que a juventude precisa, mas não só tomar partido, mas principalmente compreender o que é que está defendendo ou o que não está defendendo. Muito bom. Leonberg, por favor. Milton, obrigado pela participação, a TV União, parabenizar os amigos pelo debate de altíssimo nível e nos colocar à disposição para mais vezes. Alexandre? E registrar mais uma vez a importância desse espaço de debate. Eu acho que é um programa ímpar na TV cearense. Queria que as pessoas que escutam, que assistem o programa, que pudessem divulgá-lo, porque é a tribuna mais livre e mais democrática que existe há muitos anos, em muitos anos aqui no estado do Ceará, e deixar uma mensagem final para o telespectador de que acima de conveniências partidárias, que prevaleça no Brasil a moralidade, o interesse público, que nós possamos, com isso tudo que está acontecendo, independente se haverá
queda ou não da presidente, se haverá mudança de composições partidárias ou não, mas que as pessoas se conscientizem de que tudo que acontece na política é responsabilidade dos eleitores, porque ninguém se elege com seu próprio voto. E que nós sejamos muito mais seletivos na escolha tanto dos representantes do Executivo como, ou principalmente, dos representantes nossos no Legislativo. E o meu recado é que você pode até demonizar alguns políticos, mas não demonize a política. A política ainda é a ferramenta necessária para que a gente avance. Às vezes dá raiva, às vezes a gente acha que está lento, às vezes está errado, mas a política, na forma democrática, ainda é a melhor forma. Augusto, muito obrigado. Célio, Leurenberg, Alexandre, imenso prazer recebê-los. Agradeço também a Adalberto Júnior, Tobias Abreu, a nosso amigo Kleber Carneiro, enfim, quem participou, quem telefonou, um grande abraço. Terça-feira que vem a gente volta com uma pauta importante, de muita importância, que interessa sim a você. Grande abraço e até lá.